Boa noite a todos. Retornamos para mais um dia na nossa semana de estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Hoje, então, iniciando uma nova temática apresentada por Kardec, os espíritos durante os combates. Talvez Kardec, numa percepção sutil, dedicou-se a explorar algumas questões sobre esse assunto. Ele que vivia aí, décadas próximas à Primeira Guerra Mundial, que viria seguida da Segunda Guerra Mundial. Não obstante a realidade do século XIX, eu gostaria de estar aqui com vocês e dizendo assim que estes tempos foram antigos. Mas, na verdade, esse assunto permanece atual. Nós nos deparamos com sinais de guerrilhas, sinais de crueldade e de violência ainda hoje, em vários pontos do planeta. Então vamos lá tentar compreender um pouco daquilo que os espíritos trouxeram a Kardec sobre os próprios espíritos durante os combates. Vamos lá. Questão 541. Pergunta Kardec. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim. E que lhes estimulam a coragem. Eles não entraram aqui em definição se são espíritos superiores, se não são. Ele só quiseram deixar muito claro que sim, durante os combates, há espíritos simpáticos aos exércitos, de ambos os lados. Kardec ainda coloca um apontamento pessoal. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então, complementando, aquilo que nós estudamos, no tópico anterior, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, e influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, também aqui, durante os combates, nós vamos ver a espiritualidade se fazendo representar por alegorias, O Deus da guerra do país tal, o Deus da guerra do país fulano. Continua Kardec. Questão 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Então, aqui Kardec está prevendo que um dos lados está correto e o outro não, E aí ele pergunta só, mas como é que há espíritos, auxiliando o lado incorreto? Mais ou menos, basicamente, é isso que ele quer saber. Respondem eles, bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Então, já aqui, eles já começam a dar uma delimitação da característica evolutiva dos espíritos que auxiliam estes exércitos combatentes. Lembrando que nós estamos falando de exércitos combatentes no plano material, homens e mulheres encarnados, e estamos falando de espíritos que com eles simpatizam na espiritualidade. Então, você vai ter, digamos assim, uma multidão de espíritos auxiliando tanto o exército quanto o outro. 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas
as concepções. Ou seja, não só a influência dos espíritos se faz perceptível nos combatentes diretos, nos soldados rasos, como nós vamos ver a influência dos espíritos em todas as patentes daqueles exércitos. E desde que as autoridades, os comandantes, aqui no caso, Kardec está perguntando ao general, seja simpático, permita a influência, o espírito também pode auxiliá-lo, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Já complementando o que eu acabei de falar, né? Podem. Mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências, e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Então, aqui os espíritos dizem, daquilo que eu comentei na questão anterior, a respeito da sintonia. Então, desde que o encarnado ofereça sintonia, os espíritos podem influenciá-lo, tanto espíritos que querem o seu sucesso, quanto espíritos que querem o seu fracasso, cabendo ao encarnado, no caso a autoridade militar, que tenha bom senso para que saiba decidir por si entre uma falsa ideia e uma ideia que poderá ser exitosa. E aí eles ainda esclarecem, né, que se ele não tivesse bom senso, se ele não souber fazer essa análise, ou seja, se ele não tiver um senso crítico pessoal, se ele não conhecer pessoalmente da sua responsabilidade, melhor faria ele se estivesse obedecendo do que dando ordens. Vamos seguir. 545. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio, é o que ele chama inspiração, e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Então, muito interessante essa resposta, porque os espíritos não vão em nenhum momento atuar ou influenciar o encarnado se não houver sintonia. E aqui especificamente com aquilo que Kardec pergunta sobre a dupla vista, se o encarnado não tiver a faculdade, ela não surgirá. Então, uma vez que todos nós somos espíritos encarnados, dotados de variadas faculdades sensíveis, que nós conhecemos como mediunidade, em graus muito diversos cada um de nós, os espíritos nos influenciam segundo estas características das nossas faculdades. Então, os espíritos, eles não fazem mágica. Se eu, encarnada, não tenho desenvolvida a faculdade da dupla vista, não há como eles, por mágica, me concederem instantaneamente tal sensibilidade ao espírito, uma vez que nós já sabemos que a mediunidade é uma faculdade do espírito, que também se transmite ao corpo físico. Então, a faculdade mediúnica é uma característica do espírito e do corpo físico. Então, é preciso que o encarnado tenha a sensibilidade mediúnica, é preciso que o encarnado tenha a faculdade da dupla vista, a fim de que a espiritualidade que lhe auxilia possa influenciá-lo através deste mecanismo. E aí, assim sendo, quer dizer, tendo encarnado essa faculdade, essa possibilidade, a espiritualidade pode sim fazer com que ele veja previamente, pressinta, mesmo que por imagens, aquilo que pode vir a acontecer. E baseado nisso, ele tome as suas decisões. Vamos continuar. 546. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se.
outros se afastam. E aí vem um comentário de Kardec. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então, mais uma vez aqui, vale o esclarecimento dos espíritos, nos dizendo que cada desencarnação é única. Cada um de nós é único. Em consequência de quem somos, daquilo que acreditamos, das nossas crenças, do nosso medo maior ou menor diante do fenômeno da morte, diante do apego maior ou menor à vida física. Aqui também se falando dos combatentes, diante da emoção do momento. Se eles estão com muita raiva ou se eles estão com muito medo. Então, todas essas características é que dirão do momento da morte física. Lembrando que nem sempre a desencarnação se dá no mesmo instante da morte do corpo físico. Mesmo nas mortes violentas, o espírito pode sentir-se jungido ainda ao corpo físico durante um tempo que pode ser curto ou pode ser relativamente longo. Então, diante disso, nós vamos ver pela própria descrição da espiritualidade, por experiências obtidas também nas reuniões mediúnicas de relatos de soldados, porque nós já os tivemos nas nossas reuniões. Também fruto das pesquisas, dos livros, nós podemos concluir que, basicamente, dentro dessa variedade muito grande de processos desencarnatórios dos combatentes, nós vamos ter duas regras gerais. Muitos espíritos não se conscientizam do que aconteceu. E aí, ou continuam lutando no campo de batalha, ou continuam gemendo, sofrendo, solicitando auxílio, porque se veem atingidos. Então, uma característica. Segundo ponto, espíritos já um pouco mais libertos, que apesar de estarem cumprindo as suas ordens, não se apegam à violência e também já não têm aquele medo trazido pela ignorância diante do fenômeno da morte, conseguem então, dentro de poucos instantes, dentro de um pouco mais de tempo às vezes, se conscientizar de que já partiram do plano físico, que se encontram em outro plano espiritual e se afastam do campo de batalha, procurando auxílio em outros locais. Tanto uns quanto outros serão objeto de socorro da espiritualidade. Aquele que não se dá conta do fenômeno continua lutando, aquele que não se dá conta do fenômeno da morte e continua gemendo, a espiritualidade, assim que possível, estará ali presente com ele. E aguardará dele um movimento, às vezes involuntário, de modificação do padrão mental para que ele possa perceber a presença dos espíritos socorristas. Em relação aos outros espíritos, também eles serão acompanhados por equipes socorristas e auxiliados na medida do seu conhecimento, na medida da sua tranquilidade, na medida do seu desapego, da sua consciência como espírito imortal. Então, nós vamos ver que não há injustiça, de forma alguma, e nem violência no sentido de se impor determinada forma de conscientização no plano espiritual, ao qual o espírito ainda não faz jus. Questão 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Vamos ler a resposta e depois a gente comenta. Apesar
Eu tenho a impressão que todos vocês já intuem a resposta, porque vem dentro de um contexto de estudo do Livro dos Espíritos, que nós estamos aprendendo a ver a lógica e a justiça no processo relativo aos espíritos. Então, respondem eles diante dessa pergunta de Kardec. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais na sua animosidade. Contudo, não é possível que dela guarde vestígios, contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter. Bom, isso também aqui fica muito claro. Nós já comentamos em várias outras lições do Livro dos Espíritos que não há um movimento mágico nem sobrenatural após a morte do corpo físico e a desencarnação dos espíritos. Nós chegaremos do lado de lá exatamente como partimos aqui. O que vale dizer que nós chegaremos no plano espiritual ainda eivados de preconceitos, se os temos no plano físico, crenças, amores, ódios, frustrações. Então, tudo isso que faz parte das nossas características morais, psíquicas, faz parte da própria cultura que nesta existência nós tivemos, o país que nascemos, a língua que falamos, a crença religiosa que defendemos, mas destes fatores que compõem o que somos. Vale dizer que após a morte do corpo físico, nós acordamos do lado de lá exatamente da mesma forma. Não há interrupção. É por isso que vocês já me ouviram falar aqui que nós temos efetivamente uma única vida, desde o momento em que somos criados, e esta vida é eterna, criados como princípio inteligente, né? Simples e ignorantes lá no início dos tempos, que não prevemos qual seja. E não temos fim, porque somos imortais. Agora, dentro desta vida que é única e imortal, nós temos incontáveis experiências reencarnatórias e experiências nos planos espirituais. Vale dizer que em ambas as experiências, tanto como encarnados quanto desencarnados, nós estamos angariando amadurecimento, angariando conhecimentos, lidando com as nossas imperfeições, nos educando, nos aperfeiçoando, evoluindo. Então, os espíritos dizem nessa resposta aquilo que nós já sabemos, porque o bom senso que estamos tendo, que estamos trabalhando, a lógica que estamos desenvolvendo no estudo do Livro dos Espíritos, assim nos indica. Primeiramente, que no momento do combate, não há espíritos que morrem, que desencarnam pacificamente, calmamente. Eles estão todos vivendo um momento de tensão, de violência, de nervosismo, de surpresa, de medo, de ódio, tomados pelas suas forças íntimas e também pelas forças do ambiente, repletos destas energias, fruto dos combates. Então, passados estes instantes, e é aquilo que eles estão nos dizendo, nós vamos perceber que é mais comum o espírito ainda acreditar-se odiando o seu inimigo, porque ele acabou de desencarnar. O ódio que ele trazia consigo quando encarnado persiste com ele na espiritualidade. E só vai dele desaparecer depois do seu amadurecimento espiritual. Não há mágica. Quando um combatente, quando um homem odeia muito uma nação adversa e ele está ali combatendo, não vai ser por uma palavra que seja de um socorrista que esse ódio acaba. Somente um amadurecimento do espírito, a sua estabilização na espiritualidade, passado aqueles momentos que nós conhecemos como de perturbação, muitas vezes após o seu socorro, não é? Os novos conhecimentos que ele vai acessando no plano espiritual,
é que ele vai conscientizando-se de que não há motivos para a manutenção do ódio. Isso é muito real para nós. Eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito. Não sei se vocês conhecem o médico, escritor espírita, Paulo César Fructuoso. Eu comprei um livro que eu estou adorando. Ele chama-se Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Bom, por que eu estou falando isso nele? Porque ele está abordando nesse livro o que nós estamos vivendo hoje, porque nós já acompanhamos isso há décadas, que são estes conflitos no Oriente Médio. E aí nós vamos percebendo que estes conflitos ainda perdurarão, não sabemos por quanto tempo. Conscientes nós de que todos os espíritos serão amparados e socorridos. Não existem vítimas, nem em se falando dos combatentes, nem em se falando dos civis, que são atingidos por toda a violência, por toda a destruição. E é natural que o desencarne de uns e de outros se dê no campo espiritual, se nós pudéssemos analisá-los a todos, com senso de continuidade. Nenhum palestino desencarna amando seu inimigo. Nenhum judeu desencarna amando seu inimigo. Há um processo de recuperação do espírito, de amadurecimento, que dependendo de como ele já seja, vai demorar mais ou vai demorar menos. Isso nós não estamos nem entrando em análise ao que vivemos hoje como período de transição, se eles vão permanecer na Terra ou não. Não é isso. Nós estamos dizendo que ao desencarnarmos, se odiamos, continuamos odiando. E que vai ser necessário a intercessão dos espíritos junto a nós, o auxílio deles, mas é mais necessário ainda as novas propostas que façamos em buscar soluções conciliatórias internas, nas quais eu compreenda de forma definitiva que o outro é meu irmão, que o meu Deus é o Deus dele, que o meu Pai é o Pai dele. Mas percebam vocês que é um processo lento, principalmente quando estamos falando de combates, onde muitos radicais, fanáticos, violentos, querem impor para o restante as suas opiniões, a sua verdade ou o seu poder. Mas vamos continuar. Na 547A, Kardec pergunta: continua a ouvir o rumor da batalha? Olha só, então tá. Os espíritos elucidaram que muitas vezes ao desencarnar você continua odiando o seu inimigo, né? Vai precisar de tempo para passar. A Kardec quer saber o seguinte: bom, aquele combatente que acabou de morrer, ele continua ouvindo o barulho da batalha? Quer dizer, os tiros, os canhões, as bombas, os gritos dos outros que permanecem encarados, ele ouve o rumor da batalha? Perfeitamente. Então, vejam vocês o quanto muitas vezes é difícil para espíritos ignorantes da continuidade da vida eterna saberem, perceberem-se desencarnados. Se isso se dá no campo comum, no campo da vida cotidiana, quantas vezes nós recebemos nas reuniões mediúnicas irmãos nossos espíritos que desencarnaram pacificamente em casa ou nos hospitais, mas ainda acreditam-se vivos, muitas vezes circulando nas suas residências, junto aos seus familiares, porque é o lugar que conhecem, o lugar em que sentem-se seguros, e porque não têm nenhum conhecimento da continuidade da vida. Porque olham-se e se veem perfeitamente o corpo
como era antes. Como muitas vezes, diante dessa ignorância, dessa materialidade toda que possuem, sentem fome, sentem frio, sentem sede, concluem, nós estamos vivos ainda. E acreditam-se ainda encarnados. Vocês imaginem isso num combate, onde você tem uma extrema dificuldade de meditar sobre aquilo que lhe aconteceu. Você está no meio de uma violência, barulhos ensurdecedores em volta de vocês, então a conscientização de que você já morreu é difícil. Isso é lógico. Então aquele que desencarnou, aquele que o corpo acabou de morrer, ele continua vindo à batalha. Por isso que é muito comum o espírito levantar-se do seu corpo ferido e continuar combatendo. Ele nem reparou que o corpo ficou para trás. Ele nem percebeu. Ele simplesmente levanta-se e continua no combate. E às vezes pode demorar um tempo relativamente longo em que ele se vê combatendo e não percebe que seu corpo já morreu. 548. Essa é a última questão desse pequeno tópico. Pergunta Kardec. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Vamos supor que nós tivéssemos no plano espiritual espíritos funcionando como jornalistas, porque os há. Aqueles que não se recordam, voltem lá e releiam o livro Nosso Lar, naquela fase em que a espiritualidade traz alguns comentários que do plano dos encarnados estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ver que existiam relatos para a espiritualidade, solicitando inclusive o auxílio da espiritualidade no campo das orações. Quando não fosse possível, o alistamento de espíritos desencarnados para que pudessem eles se reunir às equipes socorristas que se dirigiam àquela época aos campos da Europa, aos campos espirituais da Europa. Então nós vamos ver que havia o jornalismo também na espiritualidade, dando conta do que estava acontecendo na espiritualidade europeia, colocando, digamos assim, a informação para a colônia Nosso Lar, mas tenho absoluta certeza para todas as colônias que pudessem auxiliar de alguma forma. Então, imaginem aqui, essa é a questão de Kardec, que você fosse um espírito jornalista, um espírito desencarnado jornalista, e que você estivesse assistindo à guerra, a um combate. Kardec pergunta, você poderia ver a separação do espírito do corpo morto? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Quer saber Kardec? E respondem os espíritos. Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito, cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo, a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Então, em resumo, os espíritos dizem que sim, é possível ver-se a separação do espírito ou corpo físico, mas que é preciso lembrar-se que nem sempre a desencarnação ocorre no mesmo momento da morte física. E que raras são as vezes
em que os espíritos têm consciência, no exato instante em que já se encontram desencarnados. Mas nós vamos ver uma imensidade de características desencarnatórias, como eu já afirmei antes. Kardec aqui traz, através dos espíritos, informações gerais. Se nós cuidássemos de analisar na literatura espírita e espiritista o plano espiritual durante os combates, durante as guerras, nós veríamos que há uma variedade imensa de processos desencarnatórios. Mas nenhum deles é injusto. Nenhum espírito está descoberto de auxílio. É claro que os espíritos que auxiliam radicais, fanáticos, homens cruéis e violentos, são espíritos que simpatizam com tais características. E serão estes espíritos que os receberão após o desencarne daqueles que assim agem no plano dos encarnados. Há uma meritocracia na espiritualidade. Não nos cabe aqui o julgamento de tal ou qual atitude das escolhas que os encarnados nos fazem. O nosso papel é de solicitar a misericórdia e a compaixão de Deus para com todos, encarnados e desencarnados, conscientes de que forças superiores ao nosso conhecimento atuam em todo o planeta. Ninguém está no lugar errado, nem na hora errada. É claro que nós todos encarnados, que muitas vezes estamos à distância destes combates que hoje pululam no mundo, nós estamos numa situação mais confortável em relação à violência, relativamente. Mas nos cabe aqui também um papel a realizar. Se não no auxílio material, se for possível, o auxílio moral através das nossas orações, das nossas vibrações, por todos estes nossos irmãos que sofrem tanto. E as nossas orações devem ir para os que se fazem vítimas, mas para os verdugos também. A hora deles também chega, apressada. E nunca é feliz o encontro do ser com a sua realidade espiritual. Não nestes casos. Quando o atraso ainda é uma característica tão gritante. Quando a violência ainda é o que impera nestes espíritos. Nós vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Amanhã a gente vê um novo tópico de Kardec, também só com 2 questões, deve passar para o próximo também, que é sobre pactos, ainda dentro deste capítulo, né, da influência dos espíritos no mundo corporal. Eu agradeço a presença nessa noite da Elisete, da Denise, do Carlos, da Maria Lúcia, da Eliana, da Eline, a presença de todos que acompanham os nossos estudos em outros horários, na página do Facebook ou no YouTube. E aguardo vocês amanhã, às 7 horas, para a continuidade dos nossos estudos. Uma boa noite.